E de volta nos Bem com a Vida, hoje nós vamos falar um pouco sobre o problema de vistas em crianças. Pode começar até aos 2 anos de idade. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui na sala dos de Bem com a Vida o Dr. Laércio Motorim, ele que é oftalmologista, é membro da Sociedade Brasileira da Visão Subnormal, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor do Centro de Pesquisa da Visão Integrativa aqui da cidade de São Paulo. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio aí de estar com vocês aí. Seja bem-vindo aqui no Bem com a Vida. Doutor, a visão, acho que de todos os nossos sentidos, é uma das principais para o ser humano, né? A gente aprende muito observando, através da visão. Você se relaciona com o mundo, você descobre muita coisa através da sua visão. Agora, é importante você investigar o teu filho, a criança que você tem em casa logo cedo. Porque às vezes a criança está com problema de visão, mas a mãe que está em casa, nossa telespectadora, não tem recursos para identificar. E a gente tem aqui, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em média 10% das crianças apresentam algum tipo de deficiência visual. E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que 3% a 10% das crianças estão com a idade entre 7 e 10 anos, necessitam usar óculos. Às vezes a mãe tem aquela imagem assim, é criança, em criança tudo é perfeito. Fala um pouquinho sobre os problemas de vista, da visão nas crianças, doutor. Então, as crianças, olha, antes de mais nada, criança é um privilégio quando o Criador te manda uma criança. Então, por ter esse privilégio, você tem que cuidar e ter um olhar para essa criança com amor em todos os aspectos da vida dela. No meu caso, o que eu quero enfatizar mais é em relação à visão, em que tem crianças que, infelizmente, nascem com doenças congênitas. Outras crianças têm problemas genéticos que já ocorrem desde o início do nascimento. Então, observar uma criança logo que ela nasce é muito importante. Por exemplo, o oftalmologista já ter aquele olhar e examinar aquela criança. Puxa, não tem nada, fez o teste que a gente chama o teste do olhinho, é uma luzinha que você coloca no olho da criança para ver se ela não nasceu com alguma doença congênita, como uma catarata congênita, um glaucoma congênito. Então, quando você vê que a criança nasceu bem, então você vai simplesmente observando. No caso, as crianças estão com as mães ficam com as crianças durante o dia. Ela tem que observar, será que minha criança tem o olho muito grande? A criança está lacrimejando? A criança aperta muito os olhos quando chega perto da televisão? Meus olhos do meu filho estão tortos, estão vesgos. Então, a própria mãe, no dia a dia, ela consegue já observar alguma alteração no comportamento visual da criança. Aquela criança que não consegue fixar muito os olhos. Será que os olhos do meu filho tremem muito? Então, com essas primeiras observações, se a mãe nota que não tem absolutamente nada, o tempo vai passando, mas ela mesma pode fazer um teste. Até em bebê a gente já faz um teste. Você pega um bebê que está engatinhando, você coloca algumas coisinhas que a criança gosta e você deixa o bebê deitado, o bebê leva para a boca, a primeira coisa que a criança faz, ela leva para a boca algum objeto, você vê que a criança está enxergando alguma coisa. Quando está amamentando, que a criança, mesmo assim, sem estar com a visão toda formada, né, doutor? A criança, ela olha muito no teu olho quando está amamentando, né? Porque é uma maneira de desenvolver a visão, a criança olha os olhos e os lábios da pessoa com quem ela está falando. E foi feito estudos que essa relação mãe e filho, através do olhar, é um dos vínculos mais fortes que pode ocorrer nessa relação. Então é muito importante quando a mãe olhar para os olhos da criança. Muitas mães muitas vezes, elas acabam se encolhendo porque parece que quando uma criança olha, ela está olhando lá dentro da tua alma, parece que ela está vendo você por dentro. Então muitas mães se resguardam às vezes desse olhar revelador que um filho tem, né? Mas que é uma delícia também, né, doutor? Quando você olha no olho do teu filho, você enxerga o futuro, né? O fruto daquele amor. É uma coisa... É a coisa mais linda, o olhar de uma criança, né, doutor? Por isso que a gente tem que cuidar. E você perguntou, por exemplo, você pega crianças de 4, 5 anos, a própria mãe pode falar assim...
tampar um olhinho da criança, fazer ela andar e buscar alguma coisa. É lógico que a partir dessa idade nós já temos testes, até trouxe aqui uns testes só para mostrar. Por exemplo, pega uma criança muito pequenininha, 2, 3 anos, você quer fazer um teste, você pega, o que é isso? Isso é uma casinha, isso é uma maçã, e você vai colocando isso nos mais diversos tamanhos. Eu achei excelente figuras, né? Porque quando o meu filho é muito grandão, mas ele ainda não era alfabetizado, eu levei ele no oftalmologista, ele não sabia ler, doutor. E aí ele falava, mas eu não sei que letra é essa. Então, e figura é muito bom. Figura é uma coisa que já, em criança já de 2, 3 anos, o guarda-chuva. Ou, por exemplo, você pega uma letra E, ensina a mãe, olha, fala para a mamãe para onde está virada a perninha da letrinha. Ah, a perninha da letrinha está virada para cima. E agora? Está virada para a direita. E agora? Está virada para a esquerda. Quer dizer que você fazendo o teste separadamente, mesmo em casa, você já começa a detectar que a criança não está tendo grandes dificuldades. Se você suspeita de alguma coisa que possa estar preocupando, evidentemente eu acho que sempre é pertinente levar a criança no oftalmologista, e dentro de um consultório oftalmológico nós temos muito mais recursos para fazer um exame muito mais completo na criança, um exame de fundo de olho, para ver se não tem nenhum problema que muitas vezes pode passar despercebido realmente. Claro.